Olá, sou Gabriel Cesário, seja bem-vindo ao canal. Esse canal tem por objetivo compartilhar a vida cristã de uma maneira prática, dinâmica, leve e funcional. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 3 maneiras de encontrar o seu chamado. E na realidade esse vídeo é um detalhamento do nosso último vídeo que aparece aqui na descrição logo a seguir. Como descobrir o chamado? Você já percebeu que essa é uma dúvida que muitas pessoas que começam a se relacionar com Jesus, elas carregam? No último vídeo nós detalhamos a importância de encontrar o chamado através da atitude prática de servir. Conforme Mateus 20, 28, onde está escrito: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, partindo do exemplo de Jesus, nós aprendemos que esta é a primeira maneira de encontrar o chamado, ou seja, servindo. Servindo onde? Servindo nas áreas de influência da sociedade: igreja, família, governo, educação, negócio, mídias e artes. Essas 7 áreas de influência, quando eu me disponho a servir, quando eu me disponho a amar o meu próximo como a mim mesmo, como ensinou Jesus, eu estou caminhando nesse processo chamado descoberta do meu chamado, descoberta do meu propósito de vida. E nós precisamos entender também a importância de servir dentro do campo missionário. Essa expressão campo missionário foi muito utilizado nas décadas de 80 e 90, quando o evangelho ele chegou com uma forte mensagem de despertar missionários para espalhar as boas novas de Jesus ao redor do mundo. Isso é uma grande verdade, porque Jesus disse em Marcos 16 que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Entretanto, nós precisamos aprender e entender que o campo missionário não é só eu sair da minha nação e ir para uma outra nação, ou eu ir para as comunidades ribeirinhas do meu país, ou apenas ir servir em cidades dos sertões do Nordeste. Sim, isso também é missão, mas é possível que Deus esteja me chamando para servir no campo missionário mais próximo de mim, ou seja, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade local ou na minha cidade. Ou seja, há como fazer a missão de Deus servindo na família, na comunidade local, no trabalho onde eu exerço minha profissão e servir as demandas da minha cidade. O Charles Spurgeon, que foi o conhecido príncipe dos pregadores, ele tem uma frase que é bastante marcante sobre isso. Ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que ele quer dizer com isso? Que todo cristão tem uma missão, seja em comunidades afastadas, seja na sua comunidade local, seja servindo outras famílias, seja servindo as suas famílias, ou então conectando os dois, servindo outras famílias e a sua própria família, servindo em comunidades distantes e também servindo numa comunidade local. O próprio Senhor Jesus, em João 4,34, ele vai dizer que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que havia enviado ele, ou seja, o próprio Pai, e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus tinha a missão de Deus, o propósito, a vocação, o chamado como algo específico e necessário a ser cumprido. Um outro grande missionário, pastor também, chamado Oswald Smith, ele era reconhecido como Senhor Missões por causa do seu grande engajamento com missões mundiais. Ele dizia que todos somos chamados, um para o outro lado do mundo, outros para o outro lado da rua. Ou seja, Deus pode nos chamar para fazer missões e descobrir um chamado missionário para servir em outro lado do mundo, mas Deus também pode nos chamar para servir do outro lado da rua, servir um vizinho, manifestar o amor de Deus a um vizinho próximo. Então, a primeira forma de descobrir o chamado é essa, é servindo. Segunda forma de descobrir o chamado é crescendo no conhecimento de Jesus. Veja que a palavra em 2 Pedro 3,18 diz:
Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, agora e para sempre, a glória. Amém. Quando a gente fala de crescer no conhecimento de Jesus, nós precisamos entender que o crescimento ele se dá em duas direções. Primeiro, na graça, como disse Pedro, e no conhecimento. Ou seja, eu cresço no meu relacionamento íntimo, pessoal, devocional, de oração, de jejuns diários com Jesus, mas eu cresço também na leitura da palavra, no conhecimento da palavra. Então, crescer na graça e no conhecimento é o que Pedro ensina em 2 Pedro 3,18. Para falar sobre esse assunto, o Jonathan Edwards, que foi um dos líderes do avivamento na Europa no século XVIII, ele dizia que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Ou seja, permitir que a nossa mente seja iluminada pela palavra, e você vai se lembrar, o Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ou seja, lâmpada, luz na mente e fogo no coração, ou seja, permitir o coração ser incendiado por paixão no nosso relacionamento diário com Jesus. Então, a segunda forma de descobrir o chamado é isso, é crescer no conhecimento de Jesus, tendo práticas diárias, devocionais diários. Existem na internet ótimos roteiros de leitura bíblica diária, onde você pode ler a Bíblia durante um ano, onde você pode ler a Bíblia toda por capítulos, estudando personagens. Existem muitos métodos de estudo sobre a Bíblia e eu vou aprofundar isso em outras ocasiões. A terceira forma de descobrir o chamado é discernindo o nosso entorno. Olha que interessante, a palavra discernir significa distinguir, diferenciar, compreender de forma a separar o que é certo daquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, aquilo que é coerente daquilo que é incoerente. Então, a terceira forma da gente descobrir o chamado é discernir o nosso entorno. A palavra em Provérbios 24:3 vai dizer: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se consolida. Ou seja, uma casa, uma vida espiritual, uma descoberta de chamado precisa acontecer com discernimento. Já no Novo Testamento, em Hebreus 5,14, o escritor daquela carta vai dizer que a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença do que é bom daquilo que é mal. Ou seja, cristãos que vão se exercitando na prática cristã diária, como a gente disse no ponto 2, eles vão aprendendo, eles vão discernindo o que é bom daquilo que é mal. Então, a terceira forma de descobrir o seu chamado é: tenha discernimento do seu entorno. Observe o seu entorno. Permita o Espírito Santo trazer um nível de sensibilidade por causa do seu relacionamento com Jesus para você olhar o seu entorno, para você observar. Está passando na tela algumas imagens do Observatório do Terceiro Setor, que é uma ONG que faz pesquisas e levanta as demandas da sociedade. E aparece aí para você algumas demandas. Talvez o seu coração, o Senhor, o Espírito Santo, pela palavra, Ele está trazendo discernimento para você sobre crianças que estão fora da escola e precisam entrar na escola. Talvez Ele está trazendo discernimento e preocupação no teu coração sobre crianças que são vítimas de abuso, sobre idosos que estão abandonados, sobre mulheres que são vítimas da violência doméstica. Talvez o Espírito Santo está te trazendo uma sensibilidade, uma compaixão para você se preocupar com aquelas pessoas que estão morando em situação de rua, ou talvez com os refugiados. Veja, todos esses grupos na Bíblia, eles são acolhidos, eles precisam ser acolhidos. Pobres, órfãos, viúvas, refugiados. Então, esse quarteto de vulneráveis precisa ser acolhido. Então, a gente precisa ter discernimento para perceber um pouco o nosso entorno e se movimentar
como Jesus nos orienta. Fazendo isso, a gente dá passos importantes para descobrir o nosso chamado. Então, resumindo, 3 formas de você descobrir o seu chamado. Primeiro, número 1, sirva. Número 2, cresça no conhecimento de Jesus. Cresça na graça e cresça no conhecimento da palavra. Número 3, tenha discernimento do seu entorno e do que Jesus está ministrando ao teu coração. Uma dica de leitura que eu dou a você para você discernir o teu entorno é esse livro do John Stott, um grande teólogo do século XX, que já é falecido, e ele escreveu esse livro, Ouça o Espírito e Ouça o Mundo. O que ele quer dizer, a proposta desse livro é exatamente essa, mostrar que tem como você ouvir o Espírito e ouvir as necessidades do mundo. E o Espírito vai te ministrar ouvindo as necessidades do mundo. Esse livro me abençoou muito e me ajudou muito a discernir o chamado que eu tenho. Então, tá aqui uma dica importante de leitura. A gente quer finalizar esse vídeo dizendo para você, experimente na prática um relacionamento diário com Jesus e com certeza esse relacionamento diário com Jesus vai oferecer a você recursos, ferramentas para que você tenha discernimento e descubra o seu chamado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.